Senhor Deus, Pai e Senhor das nossas vidas. E somos agradecidos porque, pela tua misericórdia, pela tua bondade, o Senhor nos permitiu estarmos aqui na tua casa nessa noite, para te honrar, para te cultuar e para te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que nós temos recebido das tuas mãos. Nos lembramos agora, Pai, do teu povo espalhado pela face da terra. Que Jesus, o teu Filho, possa estar sobre a vida de cada um, fortalecendo, ajudando nessa dura batalha que é levar o teu nome a todas aquelas pessoas que ainda não te conhecem ou que estão afastadas de ti. Fica com todos nós, ó Pai, abençoa-nos nesta noite, neste culto, que as palavras do pregador, ó Pai, possam fazer morada nos nossos corações e que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua misericórdia para conosco. Abençoa o pregador, o nosso amigo Edson, Pai, que ele possa ser ungido pelo teu Espírito Santo e que as palavras que ele venha proferir possam ser bálsamos para a nossa vida e meditar para o nosso coração. Fica conosco, ajuda-nos e permite, ó Pai, que estaremos aqui abençoados e aliviados pela tua palavra e pela tua bênção. É em nome de teu Filho Jesus que eu te peço, te agradeço hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Edson passa a palavra. Deus te use e Deus te abençoe muito. Graças a paz, irmãos e irmãs. Estou feliz de voltar aqui. Uma igreja que, quando dá e as oportunidades surgem assim, a gente aparece, né? Eu vim várias vezes aqui por ocasião das férias do Ageu. Muitas vezes eu estive aqui pregando e é muito bom. Eu gosto muito de estar aqui perto de vocês. Estou com a minha esposa, a Nani está ali, a Olivia está no colo dela. Ela queria muito vir à igreja, né? Meu filho mora, já falei isso para vocês aqui, 2 ruas para cima aqui. É um desafio para a gente que eles venham para a igreja. E quando os mais velhos não venham, a Pituquinha vem. E a gente, como falou, tivemos com ela hoje durante o almoço, eles querem a igreja de vovô? Não falou nada, mas na hora que minha esposa ligou para o meu filho, perguntando se a Olivia vinha, falou, ela quer ir. Só que dormiu, está ali no colo, mas ela estava, assim, maravilhada com a parte musical, vendo os instrumentos. Nossa oração para que os nossos filhos, nossos familiares, nossos netos sejam salvos por Jesus, que eles sejam alcançados, que a gente nunca desista, né? Feliz também por ver o Valdir aqui. Fui vice-presidente do Valdir na UMP. Não estou entregando idade aqui, né, Valdir? O Valdir já era mais experiente que eu. Mas época boa de mocidade, ali na 6ª igreja. E depois o Jonas e a Fátima apareceram por lá, a gente também conviveu bons anos, trabalhei com o Jonas, foi meu tutor de seminário e de licenciatura. Minha licenciatura foi feita com ele ali. Então, um companheiro de jornada e de presbitério. E aqui também, né, tem um pessoal que a gente já caminhou junto por algumas situações, né? Luciana, Vanderlei. Eu estava pensando aqui, o tema de hoje é Agentes da Graça Divina. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do que eu estou fazendo no Exército Local, a minha nova função. E o grande desafio que eu tenho hoje como secretário executivo do presbitério, como estou pastoreando, é acompanhar as igrejas no projeto de revitalização das igrejas, implantação. Nós estamos plantando uma igreja no Campo Limpo. E o desafio é estar acompanhando um projeto que todas as igrejas deverão apresentar agora na reunião de março, de visão de crescimento e revitalização. O que as igrejas querem da sua tarefa, da sua missão? Qual é o entendimento que a gente tem?
E a gente está acompanhando as igrejas, os conselhos em avaliações que estão fazendo de caminhada. E é um desafio, é muito difícil fazer esse trabalho. Não difícil por conta das pessoas, mas por conta da forma como a gente vê a nossa jornada como cristão, como discípulo de Jesus. Gostoso aqui no culto, a gente está louvando, está num ambiente festivo, bastante música, que o Jonas gosta bastante disso, né? Então, o Jonas faz até uns contracantos no meio, vocês já estão acostumados, é assim. O Jonas deu aula comigo também, trabalhou comigo em escola também. Gostoso estarmos num ambiente assim. Mas será que a gente foi chamado só para isso? Qual é a nossa tarefa? É só vir no domingo, nas quintas-feiras, quando o pastor dá uma insistida, não vou desistir de vocês, eu quero que vocês venham. Como é que é a nossa jornada? E por que eu encontro dificuldade para fazer esses trabalhos com os conselhos? Porque a gente está acostumado a viver a igreja assim como a gente está vivendo hoje aqui. Não estou aqui julgando vocês, eu quero que vocês aceitem essa palavra como uma palavra de reflexão mesmo. Mas a gente está acostumado a vir para a igreja, pega a nossa Bíblia, vem para a igreja, então terminamos o sábado, vamos para casa, e a semana passa, daqui a pouco você vem no domingo. E o que a gente fez nesse tempo todo? Eu estava, enquanto vocês estavam cantando, a gente estava falando, eu estava pensando, né? Você já parou para olhar a história dessa igreja? Você que é membro dessa igreja, já parou para ver como que ela era? Eu lembro quando mandava as atas para o Vanderlei, ele querendo fazer o registro, e a gente mandava e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, né? Mandava os e-mails, ele mandava a ata, e eu falava, dava uma ajustada para ele para fazer o registro. Ele também não tinha essa experiência, mas ele tem essa ata, eu também tenho meus e-mails. E naquela ata dá o nome das pessoas que estavam aqui quando da organização dessa igreja. E eu estava aqui, e ela era desse jeito que nós estamos vendo hoje. Esse tempo todo, o que aconteceu de novo nessa igreja? Qual é a visão que a gente tem de história dessa caminhada? Já foi o pastor Túlio, foi o pastor Ageu, vai ter aqui o pastor Jonas. Como é que o que aconteceu nessa história? Eu falo então que essa dificuldade é porque a gente fica arrumando desculpas porque a igreja não cresce, ou porque a igreja não tem novas pessoas. Os pastores falam às vezes que, não estou dizendo que o João não tenha falado nada, mas às vezes é isso que a gente ouve. A minha liderança não acompanha, a pessoa não tem muito compromisso, a pessoa não quer saber muito de estar indo nas programações da igreja. Os membros então, esse pastor é muito devagar, esse pastor não fala a nossa linguagem, esse pastor não ama, esse pastor... Eu já ouvi esse tipo de justificativa. Mas será que é esse mesmo entendimento que Jesus tem da nossa vida como discípulo de Jesus? E essa caminhada minha, agora, vamos entrar no 5º mês do ano, eu estou acompanhando, me reunindo com alguns conselhos para ver como é que eles planejam, como eles estão pensando. E a ideia é justamente pensar da onde nós estamos, para onde nós queremos ir e como é que nós estamos indo. O que a gente está fazendo para chegar onde a gente está propondo chegar. E essa não é uma tarefa do pastor só, não é tarefa dos presbíteros só, mas é uma tarefa de todos nós. Mas isso é para os mais novos, pastor. Eu já dei minha contribuição, já fui. Será que já vamos nos aposentar? Não vamos ter mais nenhuma atividade para fazer? Vocês vão citar aqui o ciclo de mães de oração, né? O Jaime estava falando da reunião que teve, da experiência do seminarista. O ciclo de mães tem poder. As mães dessa igreja se reúnem fora da reunião da última sexta-feira do mês, tem feito algumas reuniões durante a semana para fazer essa intercessão pela família. Às vezes nós estamos pensando em evangelizar e queremos que num passo de mágica as coisas aconteçam. E é o Espírito que faz isso. Mas nós somos colaboradores, cooperadores. Nós temos que orar para que essas pessoas venham para Jesus e Ele faça a obra. Mas quem vai convidar, quem vai fazer o trabalho de estar apresentando Jesus para elas, tem que ser nós. E como é que nós estamos exercitando isso? Eu quero ler com você
e mesmo assentado, você acompanha a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 17 ao verso 38, Atos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. Então, mesmo sentados, acompanha a leitura que eu falei da Sagrada Escritura, mas com a reverência que ela merece, olhando para ela, olhando para o texto e sentindo o que o texto quer falar com você, o que a palavra quer falar com você nessa noite. Diz assim o texto: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que eu pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me disse em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Falando a respeito do que é a missão de cada um de nós e olhando para a nossa missão, para o que o Senhor nos chamou a fazer, eu entendo que às vezes nós olhamos. O Jair cantou um hino que falou sobre o sacrifício de Jesus. Nós cantamos hino que falou a respeito da vida com Jesus e conhecer a Jesus. Mas será que nós temos olhado para Jesus e conhecemos e reconhecemos Ele realmente como nosso Senhor e Salvador? Às vezes nós nos emocionamos com Jesus apenas no dia da Santa Ceia, quando se fala e a gente lembra um pouquinho do sofrimento de Jesus. Mas a gente não se aprofunda e não sente arrepio de pensar nas dores que Jesus passou por nós, o sofrimento dele na cruz, da forma como ele foi destratado, e nós queremos dizer que somos seguidores de Jesus. Ser seguidor de Jesus é compreender que ele passou por tudo isso e nós não merecíamos nenhum ponto, nenhuma parte desse sacrifício. Mas ele fez isso num gesto de amor. Recentemente eu fiz uma pregação e usei um vídeo, uma música da Raquel Novaes, que ela canta com o Baruch, O Amor de Deus. Não sei se vocês conhecem. Esse hino me toca muito porque é uma profundidade
profundidade, eu vou ler a letra para vocês aqui, porque ela fala assim que é uma forma de ter um espanto. Logo eu, pecador, diz assim a canção: graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco, tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito, carnal, logo eu diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios, o amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. A gente tem que olhar para esse gesto de Jesus e se sentir miserável. Mas o miserável foi agraciado. E graça é um favor que nós não merecemos. E o Senhor olhou para a nossa vida de pecador e falou: eu quero resgatar, eu quero transformar. Mas para que Jesus fez tudo isso? Por que Deus fez isso? Ontem eu estava vendo uma mensagem num programa de televisão, num culto, e o pastor falou assim, peguei justamente nessa parte, depois não segui a mensagem, mas peguei nessa parte que ele falou assim: será que não tinha uma outra forma de resgatar, que não precisasse Jesus passar pelo que ele passou? Será que não tinha uma maneira de os pecados serem perdoados sem que Jesus precisasse se entregar de uma forma tão triste, cruel? Ele falou: não. A Bíblia fala que não, porque a gente estava morto nos nossos pecados, nossos delitos, e morto não pode fazer nada. Por isso era preciso que Jesus fizesse por nós. Mas nesse contexto daquilo que nós precisamos fazer a respeito daquilo que Jesus fez por nós, qual tem sido a nossa entrega? Qual tem sido a nossa contrapartida? Não que Deus precise disso, mas qual tem sido a nossa reação? O pastor Jonas falou ainda há pouco a respeito da irmã que faleceu, a sua irmã Gêmea, perdeu o irmão, é complicado. A Nani recentemente perdeu o irmão, porque ela sofre até hoje, ela se emociona. Ela falou assim: não tem coisa pior que se perder um irmão. O irmão gêmeo, então, deve ser muito mais complicado. E ela estava ali, né, ajudando, recebendo as pessoas, e o Jonas perguntou: já pensaram nisso? É bom pensar, né? Ele falou. Como é que isso influencia na nossa vida? Qual é a reflexão que a gente tem feito? Na tarefa do presbitério que eu tenho feito é acompanhar os irmãos como observador do presbitério nos planos e reflexões que eles têm feito de jornada, de caminhada. Qual tem sido a reflexão que a gente tem feito como igreja? Vocês estão num bairro populoso, uma região que não tem IPI aqui por perto, né? As IPIs estão mais distantes. Central, Vila Nova, Riocina. Nós estamos numa região muito forte. O que a gente vai fazer, o que a gente tem feito para que o reino de Deus alcance pessoas como meu filho está aqui na rua de cima? Jovens que a gente passa e vê empinando moto, como o Jonas falou. Às vezes a gente reclama dessas pessoas, mas não ora por elas. E eu quero refletir com você a respeito desse contexto do que Paulo fez com os irmãos da igreja de Éfeso. Ele está em Mileto e chama os presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era muito especial para Paulo. E aquela mesma igreja que lá em Apocalipse 2, Jesus fala para elas: eu conheço as obras que vocês têm feito, conheço o serviço que vocês fazem, conheço a persistência que vocês têm. Vocês olham para isso e falam assim: era uma igreja ativa, reunia todo domingo, 7 horas da noite estava todo mundo lá já preparado para tocar, para cantar, estava tudo prontinho. E Jesus fala: eu conheço. Ele falou: mas tenho contra vocês uma coisa,
Lembram disso? Vocês se esqueceram do primeiro amor. Às vezes a gente pode estar tão ativo, fazendo tudo, participando dos cultos, escola bíblica dominical, na reunião da quinta-feira, mas aquele amor ardente pelas almas que estão perdidas, ficar inconformado, assim, esse ano não trouxe ninguém para Jesus, desaforo, ano que vem eu tenho uma tarefa dobrada, quero trazer 2 pessoas. Você já parou para pensar nisso? A gente estava conversando esses dias, fazendo a devocional, e a Dani, ela falou assim, e a gente pensou sobre isso, ela falou assim, quantas pessoas você falou que apresentou? 2 pessoas ela trouxe para Jesus, né? E foram frutos assim, de caminhada, discipulado, andar juntos. E hoje eu e ela estamos discipulando 2 pessoas. E a gente quer trazer para Jesus, é um trabalho difícil, as pessoas são arredias, elas não querem, mas a gente está insistindo, chama para um café, chama para uma pizza, eu chamo para o futebol, vou lá no SIC, lá no próximo dentro caiu por cima, né? Mas aí eu ia lá para o SIC, né, Valdir? O Valdir encontrou com a gente lá. Uma das pessoas que vão comigo lá fazem parte do meu Valdir discipulado. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus no seu tempo de vida de igreja? Ah, mas o pastor que pregue. Mas a música que seja bem mais elaborada. Qual é a nossa parte nessa tarefa? Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e fala, vem aqui, eu quero conversar com vocês. E ele fala o seguinte, ele conta como foi seu ministério no meio deles e o exemplo que ele se esforçou para dar. Ele falou, vocês não vão poder cobrar isso de mim não, porque eu fiz. Eu falei para vocês o que era para fazer. Algumas semelhanças com as igrejas dos dias de hoje, que você fala, viu, ninguém me ajudou, sozinho vou fazer isso. Paulo está exortando a igreja de Éfeso a pensar. Paulo fala a respeito dos perigos que ameaçavam a igreja. A igreja nunca teve tão ameaçada como nos dias de hoje, principalmente a igreja brasileira, porque ela está numa fase de conformismo. Isso é ruim. Quando a igreja está acomodada, ela não incomoda mais ninguém, são todos o povo de Deus, esse Brasil é de Jesus, cuidado, hein? Porque Paulo falou também que os perigos viriam de fora. Sei que depois da minha partida surgirão em seus meios falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Tem muita gente usando a palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Um colega recentemente falou sobre isso. Ele falou, olha, estamos vivendo um tempo em que nós temos que pregar o Evangelho para crente. Os crentes não estão mais sabendo conhecer Bíblia. Hoje o aplicativo ajuda em tudo, você não pega mais na Bíblia física. Na nossa época tinha uma Bíblia que tinha os selos, né, Valdir? A gente comprava os selos para colar na capa da Bíblia, todo mundo andava com uma Bíblia, todo mundo queria ter uma Bíblia melhor que o outro, que do outro. Hoje, cadê os nossos jovens? Recentemente fui pregar numa igreja, e eu ano passado também estive com uma igreja que não tinha jovens e adolescentes. E os pais falando, precisa fazer coisa para o jovem, tá? Traga o jovem para a igreja, nós vamos fazer coisa. Mas a igreja também precisa pensar o que ela vai fazer. E Paulo chama então o povo da igreja de Éfeso para conversar. Ele fala que era preciso, naquele tempo, naquele momento, enfrentar os grandes desafios do seu tempo, do seu momento. Quais são os desafios que a IPI do Serrano tem no dia de hoje? A gente não gosta muito de sentar e de fazer reflexão, fazer uma autocrítica. Mas a gente precisa sentar para encontrar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Paulo chama esse povo para pensar e falar, daqui a pouco eu não estou mais por aqui. Talvez eu nem venha mais encontrar vocês. Mas eu quero que vocês avaliem o trabalho que vocês têm feito. A gente vive um momento em que uma geração que vive a igreja hoje, ela quer se autoalimentar, quer o alimento que venha para ela, mas ela não quer compartilhar aquilo que ela recebe. E uma grande dificuldade que a gente tem é de fazer esse movimento no sentido de que aquilo que aprendemos possa ser compartilhado com aqueles que estão sofrendo
e não tem o amor e a graça de Jesus ainda. Ele fala no verso 24: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Qual é a missão que foi confiada para você? Quando você fala em missão, qual é o seu grau de compromisso? Isso é para todos nós, para os líderes, para os liderados, mais novos, mais velhos, jovens, adolescentes. A gente olha para outras igrejas e fala que está tendo modismo a outro, por isso que eles estão crescendo. Não é. É o que está sendo oferecido. Ontem a gente recebeu a nossa família, a família da Nani de São Paulo, eles passaram o final de semana com a gente. E a minha sobrinha, filha do meu sobrinho, ela não estava junto quando eles chegaram lá para ver os parentes. Eu falei, cadê ela? Ela está pré-adolescente, tem 10 anos, fez 10 anos agora. Ela foi no cinema com a turma da igreja, depois eles iam fazer uma ação na igreja dentro do shopping. 10 anos. Sendo envolvida, sendo desafiada a fazer algo mais. E às vezes nós achamos que nosso papel acabou. Nós somos o exemplo, nós devemos ser aqueles que motivam os mais jovens a fazer algo. Na nossa época de mocidade, onde a gente aprendeu olhando os outros fazendo. E aí a gente fazia. E muitos vieram atrás da gente fazendo aquilo que a gente fazia. Paulo está advertindo que a convicção que nós devemos ter de herança que recebemos, devemos compartilhar, repartir, precisa ser algo ativo. Muitos de nós são recipientes. Recebe, vai acumulando. Mas nós precisamos ser canais para compartilhar esse amor. E não sair muito longe, dentro da sua casa. Tem alguém para ser alcançado por Jesus? Mas santo de casa não faz milagre. Mas faz o exemplo. Eu estou pensando no meu filho e na minha nora, então minha netinha. Ela canta os corinhos, eu sei que minha nora coloca umas 3 palavrinhas, ela tem 2 aninhos. 3 palavrinhas, minha nora está colocando para ela lá. Ou seja, ela está pedindo e minha nora está colocando. Evangelismo a gente faz no dia a dia. Evangelismo a gente faz durante a semana. A gente vem para a igreja para ser alimentado, para ser fortalecido e compartilhar as bênçãos que nós tivemos. Contar aquilo que a gente recebeu. Nossa, a lista de pedidos foi grande, né? O caderno do pastor João é grande aqui. E de gratidão. Você seria capaz, se fosse dada a oportunidade de vir aqui à frente agora e compartilhar a bênção que você teve dessa semana? Às vezes a gente fica constrangido para fazer isso. E a motivação da fé é essa. Então essa convicção, ela precisa estar presente na nossa vida. Ser agente da graça de Deus é algo fácil. Porém não. Porque ela envolve a gente observar algumas coisas que eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeiro, ser agente da graça de Deus, testemunhar o Evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas, sejam familiares, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, e todos nós vivemos dessa forma, ninguém é ET aqui. Nós convivemos essa relação. São oportunidades que Deus nos dá todo o tempo. Na família você convive, se tem alguém que não é ainda salvo por Jesus, o que nós estamos fazendo que não estamos compartilhando? Se é um colega de trabalho que tem uma jornada a semana inteira com a gente, e às vezes ele está lá envolvido com um problema, com uma dificuldade, com uma enfermidade, e a gente pede a oportunidade até mesmo de orar, de abraçá-lo. Eu contei no velório do pastor Ageu,
a experiência que eu tive com ele lá em São Paulo, lá em Campinas, fazendo um curso. E hoje eu tinha isso. Eu falei que dentro do ambiente da polícia, que são mais sérios, né, mais frios, o Ageu era uma pessoa muito sensível. E eu presenciei isso com ele, um rapaz morador de rua, que ele abraçou aquele moço, o moço estava fedendo. Você quer comer alguma coisa? O cara falou, não posso entrar aí. Nossa, você quer ser meu convidado, vamos lanchar, você vai lanchar. Depois falou com ele, por que ele está naquela situação? Ele falou, sabe que tem alguém que pode tirar você dessa situação que você está? Você falou assim, quem é? É Jesus. Aí o moço começou a chorar e falou que ele era de uma família evangélica. E aí tem a ver com esse aspecto que eu quero analisar com você. Para que a gente possa ser um agente, a gente precisa de uma mudança da nossa mente. E não é uma mudança simples, é uma mudança radical. Ou muda, ou muda. Jesus ensinou que as pessoas são mais importantes do que qualquer tradição. E às vezes nós estamos dando importância tanto para a nossa liturgia, para o templo que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, e esquece das pessoas. Elas são mais importantes, é delas que o Senhor está interessado. E nós somos agentes para trazer essas pessoas para Jesus. E eu quero que você faça esse exercício. Quem é que você tem pensado, nós já estamos terminando abril, para trazer esse ano para Jesus? Você tem alguém em mente? Você tem orado para que ele seja sensível, o coração esteja receptivo para uma investida, para que ele aceite Jesus? Pode ser o cônjuge, pode ser o pai, a mãe, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um colega de trabalho. Às vezes eu cito algumas coisas da nossa convivência, mas uma dessas pessoas que a Dani trouxe para Jesus era uma mãe de aluno, né? O Felipe, o pai da Olívia, estava na pré-escola, 5, 6 aninhos. E ali a moça, a mãe desse colega dele, passava na frente de casa, aí a Dani ia com ela para levar o Felipe e as crianças, voltava conversando, deixava, a mãe ficava antes e ela seguia. Isso foi durante esse período que ele estudou na pré-escola. Passou tempo. Tempo depois a Nani, o meu cunhado que faleceu também esse ano, ele, irmão da Nani, falou assim, um colega meu do trabalho está querendo o seu telefone. Eu falei, por quê? Falei, a mulher dele quer falar com você. Ele falou, mas quem será que é? Eu falei, se você conhece da escola. Aí a Nani passou e ela ligou para a Nani. Foi, Eliane, eu precisava ligar para você, compartilhar uma alegria. Eu estou sendo batizado na igreja, era no Calvário, acho que ela estava indo, né? Se não era uma dessas igrejas nossas aí, Priscila. Falou assim, você foi fundamental para que eu tomasse a minha decisão. Você falou de Jesus de uma forma tão, assim, descontraída, que quando eu fui de igreja eu não resisti. E lembrei de você, eu queria compartilhar esse momento com você. Você já pensou a alegria que é você poder ouvir que você foi importante para que ela encontrasse Jesus? Esse é o trabalho do discipulado, é esse crescimento que Jesus vai dar para a nossa igreja. Porque a gente não pode estar conformado com a rotina, do mesmo jeito, achando que a gente está fazendo as coisas certas, mas Deus pode estar falando para nós também da mesma forma que falou para a igreja de Deus. Eu conheço o que vocês fazem. Vocês são mais esforçadinhos, vocês fazem o trabalho, tem programação, tem uma turminha lá que cuida disso, cuida daquilo, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E o abandonar o primeiro amor não é a apostatar da fé, mas aquele vigor, aquela vontade pelas almas, buscar pessoas para Jesus. E não é você, pode até ser, pegar, vamos montar uma turma para distribuir folheto aqui na praça, vamos montar uma estratégia diferente, pode ser, mas às vezes é caminhando dia a dia. Se esse grupo que está aqui hoje
Então, trouxer pelo menos mais um para Jesus no final do ano, para se tornar um membro, vocês vão ter que pensar no segundo culto. Aqui ficou pequeno. Ou então, pastor, nós estamos indo para outro lugar, esse lugar já não deu. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Ficamos aqui, mas agora a gente precisa. E se multiplicar, assim que é esse crescimento. Mas por que as igrejas não crescem? Por que as dificuldades desse tempo? Porque a gente acha que essa tarefa é exclusivamente da liderança, quando na realidade o chamado é de todos nós. Todos nós temos pessoas para apresentar para Jesus. Essa mudança de comportamento, mudança da mente, Paulo já havia falado para a igreja de Roma, quando ele diz lá em Romanos 12: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu estou acompanhando uma igreja que teve um problema muito sério com a política. Houve lá uma divisão por conta de esquerda e de direita, virou uma confusão danada, perderam muitos membros, a igreja está sofrendo até hoje por conta disso. Esse é o papel da igreja. É tarefa da igreja ficar se envolvendo, levantando bandeira desse ou daquele partido? É a hora da igreja dobrar os joelhos e falar: Senhor, tem misericórdia desse país, precisa do Senhor, que haja paz, que o Senhor é que põe a tua mão. A gente ora para a eleição, mas depois a gente deixa que seja o nosso candidato e fica levantando bandeiras que nos fazem perder tempo que poderia ser aplicado no evangelismo, alcançar pessoas para Jesus. Será que não é essa a tarefa que o mundo está colocando no coração das igrejas, no coração das pessoas? O que é mais importante para você? Perder um amigo, perder um familiar, a amizade dele por conta da sua convicção política? Ou deixar isso de lado? Isso é secundário. Para mim, o mais importante é que você esteja no céu comigo. Que eu possa viver a eternidade com você. Sem essa transformação é impossível ser um agente da graça de Deus no mundo. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos ir na onda daquilo que a imprensa, a mídia está colocando. Eu não posso admitir que pessoas que não pisam dentro de uma igreja, não abrem uma Bíblia, usar um texto bíblico, uma versão bíblica para falar que ele tem convicção a respeito de fé. Isso não estou falando nem de um lado nem do outro. Os dois lados usando a mesma ferramenta, a mesma estratégia para convencer, e o povo de Deus embarcou nessa. Nós precisamos retornar, renovar nossa mente. Essas coisas são secundárias. Ou Deus tem poder para mudar, para agir aonde nós estamos. Se for plano dele mesmo, que as coisas virem de ponta cabeça, é plano dele, não nosso. Uma segunda coisa que requer de nós um profundo comprometimento pessoal com Deus. Você já notou que é mais fácil fabricar inimigos do que amar os inimigos que já existem? E olha que amar inimigo não é fácil, né? Tem muita gente que fala: o que é teu está guardado. A gente vai comigo, você vai ter troco. Deixa quieto, você vai ver. Crente falando assim. Pessoas que falam a respeito disso. Nós precisamos entender que a igreja não pode entrar nessa prática. E a restauração, perdão, é algo especial que nós precisamos experimentar. Recentemente eu pude compartilhar com a igreja do Cedrinho do Estado, que aconteceu quando eu estava lá. Meu pai, a gente teve uma convivência muito complicada com meu pai depois que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu com 46 anos, deixou 6 filhos, meu pai tinha 43 anos. Então ele achava que os filhos seriam um problema, né, para ele ter um novo relacionamento. E ele foi. E a gente entrou numa rota de colisão, muito complicado o nosso relacionamento, ficamos tempos sem conversar, foi muita coisa, muito complicado. Mas recentemente, e aquilo, para que Deus tirasse, eu presenciei muita coisa ruim no relacionamento do meu pai e da mãe. Meu pai era presbítero,
e pregador, cantor, gostava de cantar em casamento. Talvez até você tenha ouvido falar do meu pai Abel, ou canta, ele andava sempre com o Simeão, com o Ageu, essa turma. E a gente passou o tempo e, o ano passado, uma conversa com ele estava doente, eu estava conversando com ele, começou a chorar, e ele falou assim: Edson, eu louvo a Deus pelo seu ministério, porque você é um menino que não é por ter sobrevivido. Falou, quando você era bebê, sua mãe não tinha mais leite, e ela estava nervosa, eu sou mais velho. Ela falou: Léo, vamos orar porque eu não estou conseguindo amamentar o Edson. E esse menino não vai sobreviver. E eles ajoelharam e orando, de repente a camisola da minha mãe começou a ficar encharcada, o leite que ele estava orando. E ele chorando, contando isso para mim, eu não conhecia essa história, né? Depois de 60 anos, né? Eu conheci essa história, me emocionei. Ele falou assim: ali a sua mãe falou que você seria um servo de Deus por conta o que ela pudesse fazer para que você caminhasse uma vida de liderança na igreja, ela ia fazer. E eu lembro da minha mãe levando a gente para a escola bíblica de férias, ajudando a gente a decorar quem era o homem mais velho da Bíblia, quem era o mais sábio, quem era o profeta do amor, o discípulo do amor, todas essas perguntas da escola bíblica, minha mãe sentava com a gente para a gente decorar. Todo esforço, sem estudo, ela fez para que a gente caminhasse na igreja. E hoje, muitas vezes, nós não estamos preocupados com onde estão os nossos filhos, onde estão os nossos netos, se eles têm Jesus no coração, se está sendo apresentado ao Senhor Jesus. Você já parou para pensar que não existe uma terceira via? A Bíblia é clara sobre isso. Bênção, maldição, escolha quem vocês vão servir. Josué já falou sobre isso. Às vezes nós não estamos preocupados com aonde estão fazendo o que pensam diante da fé. O hino que você cantou falou sobre fé. O que a gente está fazendo como igreja? Qual tem sido o nosso pensamento? Pessoas que são conscientes da graça de Deus e são comprometidas com Deus, são ao mesmo tempo conscientes das necessidades do mundo e são comprometidas com a missão de proclamar graças àqueles que estão sem graça. Não precisamos cantar muito alto aqui para que as pessoas se convertam. Pode até acontecer isso, os vizinhos se converterem, mas muitas vezes nem os vizinhos se convertem por conta de que a igreja incomoda. Cria problema, para na frente da garagem do vizinho, não é? Faz coisas que não devia fazer, ao invés de aproximar, afasta. Qual ação que vocês podem fazer, de repente, uma ação aqui, dia do vizinho, dia do amigo, vamos entregar. A IPI está fazendo uma campanha de distribuição de novos cessamentos. A igreja já pensou aqui na possibilidade de comprar lá uma quantidade, cada um dá uma oferta aí, baratinho, tá? Comprar um, fazer uma dedicatória e sair entregando nas casas. Nós somos dessa igreja aí, põe um bombonzinho junto ali. Nós estamos orando pela sua casa, pela sua família. Se podemos orar por você agora aqui, é uma ação. A gente não sabe quais os corações que Deus está preparando para que sejam. Terceiro e último ponto que eu quero analisar com vocês. Para ser um agente da graça de Deus, exigir de nós uma grande sensibilidade e percepção das prioridades. Uma passagem de João, capítulo 9, versos 1 a 5, diz assim: enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Palavra de Jesus. E às vezes nós somos como os discípulos que ficam aí olhando para as pessoas. Olha lá, tatuado. Olha lá, homossexual. Olha lá, é isso, é aquilo, é drogado. Nós vamos rotulando as pessoas.
falando, ela está assim desse jeito porque não quis ouvir, porque abandonou a igreja. Meu amor, pelas mãos. Será que nós não acreditamos na transformação das pessoas que Jesus pode fazer nas pessoas? Você com certeza já deve ter ouvido falar, ou talvez até uma falha de comportamento e conduta pode ter falado, né? Isso aí só Jesus na causa. Entreguei para Deus. Realmente é para Ele que Ele tem que entregar. Mas enquanto Ele não está sendo tratado por Deus, é nosso papel nos aproximarmos, abraçarmos, cuidarmos, falarmos com eles. Quem é sensível a Deus é sensível às necessidades das pessoas, independentemente do que elas são e do que elas façam. A igreja dos nossos dias está sendo considerada o lugar onde se mais tem preconceito e discriminação das pessoas. Quando na verdade deve ser ao contrário, deve ser o lugar onde as portas são abertas, venham. Mas eu sou assim, não tem problema, Jesus não está pedindo para você mudar do que você vive. Ele quer transformar você aqui. Venha, vamos caminhar com a gente. A gente tem medo de assumir certas coisas, certos desafios, porque a nossa fé é fraca, porque nós não entendemos o poder de Deus como Ele pode se manifestar. Às vezes numa festa de família, no aniversário lá, a gente tem vergonha de falar, vamos orar? Posso fazer uma oração? Às vezes aqui na hora é a hora que vai modificar tudo. Eu tenho uma experiência de conversão com uma pessoa, da Helena, do Davi. Quando faleceu a esposa do Eliezer, que era da Vila Nova, né? Faleceu a primeira esposa dele, a Darlene, hoje já está no Calvário. Era muito amiga de uma das filhas. E ela foi no velório. E ela teve um culto de gratidão a Deus pela vida da Terezinha. Pela vida da Terezinha. E a Darlene se emocionou muito ali e tal, e foi para casa. Um dia, um domingo, ela estava muito deprimida, muito para baixo, ela falou, preciso de uma igreja, estou querendo uma igreja. Pegou a lista de caderninho lá de amigos, ligou para vários deles. Você vai a uma igreja? Não vou. Não, eu já fui hoje, não vou. Então. Correu a lista e não encontrou ninguém. Ela falou assim, eu vou naquela igreja onde foi velada a mãe da Helena. Eu vou lá. E foi. Eu lembro que eu estava pregando e ela estava sentada no meio assim, só você chorar. Chorar. Eu já estava passando, nossa, como um diácono viu, como você está mal, alguma coisa assim. Aí no final do culto ela veio, pastor, é muito importante essa palavra. E daquele domingo em diante ela nunca mais deixou de ir, ela sempre foi ali. E ela conta esse testemunho que a igreja, num velório, foi fundamental para que ela tivesse um encontro com Jesus marcasse aquele lugar como um lugar onde ele ia transformar a vida dela. Nós não sabemos o que vai no coração das pessoas que precisam de Jesus. Nós sabemos que temos alguém para partilhar. Nós temos uma história de amor, de redenção, de graça, por alguém que não merecia e ele transformou. E o que eu tenho feito por isso? Tem um hino do nosso cenário que diz, né? Morri na cruz, que faz isso por mim? Jesus não precisa que a gente faça nada. O que precisava ser feito, ele já fez. Mas ele conta com a nossa atitude de gratidão, de louvor, de desejo de que outras pessoas conheçam Jesus. Quem você ama muito, que gostaria que estivesse com você no domingo que vem aqui, sentado com você no banco aqui do lado. Olhe para que Deus revele isso. Faça a sua parte, manda uma mensagem. A gente vê as pessoas compartilhando nos WhatsApp da vida, Facebook da vida, tantas mensagens, tantas coisas, até umas heresias colocam lá. Faz uma lista de transmissão dos seus contatos de alguém que você gostaria que fosse evangelizado e manda uma mensagem. O pastor Jonas tem umas mensagens todo dia, manda. Pega lá, compartilha. Nada, pode compartilhar? Compartilha a mensagem do pastor. Essa aqui é a mensagem do pastor dessa semana para você, de hoje para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Insista.
Uma coisa simples pode estar transformando a vida de alguém. Hoje, para você, talvez essa pessoa esteja numa situação para só Deus na casa, só Jesus na casa. Mas talvez seja o próximo a ser alcançado pela graça de Jesus. Eu quero concluir dizendo assim que passar por uma radical mudança de mente, ter um profundo comprometimento pessoal com Jesus e ter a sensibilidade e a percepção sobre as exigências para aquele que quer ser um agente da graça de Deus no mundo. Paulo dizia que a vida cristã fica vazia, pouca, sem sentido, sem preciosidade, caso ela não se cumpra com a missão de proclamar a graça de Deus. A nossa vida só vai ter sentido quando nós somos tomados pela graça celestial e quando assumimos a missão de agentes declarados também maravilhosa graça. Logo eu, como diz a canção. Se você não ouviu essa canção ainda, procure lá. Bondade de Deus. Muito profundo. Traga para você aquela mensagem. Logo eu não valho nada. Olha para minha vida, sou problemático, sou complicado. Logo eu, Jesus veio no meu lugar. Se ele veio para mim que sou tão problemático, tão dificultoso, mas ele está querendo alcançar para Jesus. Esse ano a gente já perdeu algumas pessoas queridas. Perdeu não, porque algumas a gente não sabe, né? Estão trabalhando até o fim. Mas outras a gente não perdeu, porque a gente sabe de onde foi, né? Sabe onde estão. Mas perdeu o convívio, pessoas queridas. Algumas de repente, né? Pode ser um assustador. A gente não sabe dele, né? E não é uma palavra para assustar ninguém. Pelo contrário, quando você tem segurança por onde você vai, as lutas são difíceis, não são fáceis. Enfrentar uma enfermidade, um diagnóstico. Mas com Jesus a gente sabe tudo bem. E a gente precisa falar mais de Jesus, amar mais com Jesus, projetar vidas para Jesus. Eu espero, pastor, convidar você para uma reunião de avaliação dessa direção daí. Procure, pastor. Pastor, eu estou pensando aqui uma estratégia que a gente pode fazer para os nossos jovens e adolescentes. Nossa, a menina de 10 anos, o pastor falou comigo lá, uma menina de 10 anos, participa de pequeno grupo, fez acampamento de jovens, você entra lá no Hub, eles fazendo entrevista, e a minha sobrinha aparece lá. O que foi para você, o que foi mais importante para você no acampamento? Ah, para mim foi a brincadeira do piscina de sabão, né, futebol de sabão. Tá, mas em relação a Jesus, eu fui impactado pela palavra do pastor. Uma criança de 10, um adolescente de 15 anos falar isso é porque houve mudança. E às vezes nós mandamos nossos filhos, ou eles vão para o acampamento, a gente não para para conversar com eles, como é que foi isso? Eu lembro que da última vez que eu vim aqui, vocês estão fazendo uma campanha para os jovens aí para o acampamento. Vocês sentaram com esses jovens para perguntar como foi esse acampamento? O que foi mais importante para eles nesse acampamento? Aí tempo ainda, façam isso. Senta. Vocês estão querendo fazer de novo? Eu vou pagar para você. Tem um jovem que não pode ir, não quero pagar. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. O próprio Jesus disse que é melhor dar do que receber. Seja bênção. Seja bênção para a sua igreja, seja bênção para a sua família, seja bênção no seu trabalho, seja bênção para o reino. Que Deus abençoe essa querida igreja aqui. Que vocês possam dar essa palavra como uma reflexão daquilo que Jesus pode fazer através da instrumentalidade da vida de vocês. Continue celebrando, continue festejando nos domingos, mas continue já preparando e orando no momento de oração aqui para aqueles que você tem pela semana pela frente. Às vezes você vai ajudar pessoas que elas não estão nem imaginando que você vai ser a pessoa que vai chegar perto dela ali, vai abraçar e vai falar: Jesus está com você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser um instrumento para o seu reino. Amém? Amém.